sexta passada, a gente estava estudando sobre o livro de Oséias. Quem foi Oséias? Profeta. Escolhido por Deus para casar com a mulher da vida para poder. Eu lembrei, a mulher era prostituta, né? Ela era meretriz, prostituta. Para poder despertar o povo de Israel para a forma como eles estavam vivendo. Certo. Agora o Felipe vai ficar em silêncio, que eu quero saber dos meninos. Qual que é o significado do nome Oséias? Tá na minha cabeça. Salvação. Oséias significa salvação. Como se chamava a mulher de Oséias? Era Gomer. Isso, muito bem. E qual foi o que vocês acharam mais interessante do livro, do pouquinho que nós estudamos semana passada sobre a história de Oséias com a sua mulher Gomer? Deixa eu ver. Eu não vou me lembrar de muita coisa agora, mas o que eu me lembro, eu acho que é o mais interessante, porque o que eu me lembrei, né? Foi o fato dele ter se casado com uma mulher que é prostituta, né? Deus ter escolhido essa mulher pra ele ali. Eu achei. Então não foi ele que escolheu, foi Deus que mandou. Deus que mandou. Deus que escolheu. Mas vocês homens, A mensagem, né? vocês homens se casariam com uma mulher? Pergunta retórica. Lá do fundo do seu coração. Retórica. Você se casaria com uma mulher prostituta? Deus vai casar agora com a catadora de latinha, Samuel. Ai, meu Deus, não tinha tanta outra pessoa. Tinha outra pessoa. E vai ter que casar com essa aí. Mas como se diz, o próprio nome de Oséias significa salvação. Ele seria usado como um estandarte, uma bandeira de Deus ali, para alertar o povo dos maus caminhos. E não era o povo que não seguia a Deus. Era o povo israelita, aqueles que Deus tirou lá do Egito, que já tinha entrado na terra prometida, já tinha vivido... Nossa, que cheirinho bom de comida. Já tinha vivido várias coisas com Deus. Maná caindo do céu. E, opa, isso é forte. Outra vez, Deus usa uma prostituta. Vocês conhecem Raabe? Jesus veio da descendência de quem? Raabe. A Raabe era, parece que tia avó. Era uma descendente. Jesus era descendente de Raabe. E ela era prostituta. E por que ela foi salva? Porque ela deu cobertura aos espias. O povo foi lá espiar a terra. E aí Raabe pegou e escondeu os homens, lá os 2 homens de Deus. Aí ele falou, e eles pegou e falou para ela: pede aí o que você quer de nós. Eles poderiam dar ouro, prata. Ela falou: não, eu quero que vocês salvem minha família. Aí quando eles foram destruir Jericó, salvou a família de Raabe. E Davi veio de Raabe. E Jesus veio descendente de Davi. Quando eu era adolescente, criança, quando falava assim, Jesus, filho de Davi, eu falava, Jesus não é filho de Deus e filho de José? O que é isso? Eu não entendia. Mas filho é descendente, tem um pezinho lá. Então vamos lá. Oséias capítulo 1. Nós vamos dar uma resumida aqui no que a gente já viu. O nome Oséias significa salvação. Ele foi profeta na mesma época em que o profeta Isaías viveu. Você pode notar que os mesmos reis reinavam em Judá, enquanto Oséias e Isaías foram profetas. Isaías foi um grande pregador do Reino do Sul, em Judá. Já Oséias pregou no Reino do Norte, em Israel. As pessoas com frequências ficam intrigadas com a postura do profeta Oséias pelo fato de ele ter se casado com uma jovem que tinha cometido um pecado bem comprometedor. Aqui está falando a linguagem do adolescente, então, mas ela era prostituta. Mas quando Deus perdoou essa mulher e Oséias, o que você quer? Fazendo assim na minha mão. Deus também ama você, papapá. Então, o que Deus fez aqui? Deus pegou Oséias, falou, você vai casar com essa mulher que representa Israel. Israel estava
caída nos delitos e pecados. O casamento ilustra a infidelidade de Israel e a rejeição à restauração. Então, assim, você já viu aquelas pessoas, aquele termo lágrima de crocodilo? Por que lágrima de crocodilo? Toda vez, eu não sei se isso é verdade, mas eu vi um fato desse. Vocês assistiram o Richard, que mexe com os animais, eles falavam assim que toda vez que o crocodilo ia comer a sua presa, saiu uma lágrima. Então, meio que o povo de Israel, tinha isso, lágrima de crocodilo. Eles se arrependiam, entre aspas, aí Deus ia abençoava eles. Aí, quando pensa que eles voltavam de novo a pecar. E lá no capítulo 5, vamos lá no capítulo 5 de Oséias. A gente vai ler um pouquinho sobre o juízo divino. Capítulo 5. Fala assim, ó. Preste atenção, sacerdotes, escutem, israelitas, ouçam, gente da família do rei. Vocês serão condenados, pois em Mispa foram como uma armadilha no Monte Tabor. Foram como um laço e no vale de Acácias. Foram como um poço profundo. Por isso eu vou castigá-los. E eu sei muito bem o que os israelitas fizeram. Eles adoraram outros deuses pagãos e por isso estão impuros. Aí lá no versículo 4, Oséias condena a idolatria. O que é idolatria? O que mais? Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Tudo. Tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Tem mães que idolatram o filho assim, ó, fica louca. Minha mãe, várias vezes, eu tive que dar um puxão de orelha nela. Falar, mãe, pelo amor de Deus, meu irmão já é macaco velho, ele já tem a vida dele, você não pode ficar aqui, ó, sentada na cadeira, dormindo, esperando a hora de chegar. Se ele não chega, você começa a dar palpitação, você começa a ficar agoniada. Isso é uma espécie de, sei lá, de, como é que fala? Fanatismo, de loucura. Porque você não vive, fica doente, preocupado. Ai, mas se acontecer. Quem está o poder da vida e da morte? Deus. Então a gente não pode prever. Então tem pessoas que idolatram filho, marido, animal, objeto. Tem gente que fala, os católicos idolatram. Mas muitas vezes a gente não está diferente deles. A gente idolatra um celular, uma série, um time de futebol. Tudo isso. O que é? Não joguei direto, não. Tem gente que tem até manto. Enfim. Então, tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. E o que o povo estava fazendo? Vamos voltar agora lá no deserto. Moisés foi escrever as tábuas da lei. Não, Deus escreveu com a ponta do dedo. Aí Moisés está lá, cheio da glória, no manto com Deus, naquele relacionamento. E aí, Deus vai lá e escreve os 10 mandamentos. Que até hoje eu não decorei, misericórdia. Aí, o que acontece? A hora que Moisés desce do monte, o que o povo está fazendo? Eles pegaram todo o ouro ali do povo, derreteu e fez o quê? Um bezerro de ouro. O que Moisés faz? Seus infarentos! Quebra as tábuas. Eu tô lá em cima, falando com Deus, não sei o que, você está aí adorando. Ah, mas, eu gosto de, mas, que você sumiu, nós precisávamos de um Deus, que não sei o que, papai. Moisés quebra a tábua. E aquele povo, depois mais tarde, eu não sei se eu estou enganada, mas aí, por causa disso, o povo pegou uma doença. Doença não, víboras. Vamos pesquisar isso aí, gente. Me ajuda aí. Quem tem celular, olha lá. Sobre as víboras que picaram o povo no deserto. Vamos ver se é isso mesmo. Qual versículo que tá? Víboras. Tudo ao vivo.
Vamos ver o que essa Bíblia fala. Depois vocês colocam a internet que tá abrindo. Números 21. Bora lá. 21, 4. Vamos lá que vocês têm que entender isso aqui. Quem tá sem Bíblia aí, eu vou lhe pegar, gente. Vai lá, Ana Clara, em cima da mesa e pega a Bíblia lá. Tem todo sabor lá que você quiser. Vocês têm que aprender a folhear a Bíblia. Números 21. 21, 4. Ó, até sublinhei aqui um dia atrás. Ó. Cobra de bronze. Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que ia até o Golfo de Acaba para dar a volta ao redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Isso aqui já é outra situação. Depois Deus deu uma leve castigada no povo. E aí passou o tempo pelo caminho. Senta lá com Samuel, lá que vocês dois dividem, para não perder tempo. Números 21, 4. Aí, o que acontece? O povo, mais uma vez, desobedecendo. A vida do povo era idolatrar, reclamar. Murmurar, reclamar, idolatrar. E aí, quando chegou ali perto do monte, na região de Edom, no meio do caminho, olha lá. No meio do caminho, o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam, porque Deus e Moisés tiraram do Egito. Será que foram para morrer no deserto, onde não há nem água, nem pão, nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Essa comida que você está falando era o quê? Maná. O pão que caía do céu. Estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas se espalharem no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então, quer dizer, vamos parar aqui um pouquinho. O povo, lá atrás, o povo idolatrou. Moisés vai quebrar as tábuas que Deus escreveu com o próprio dedo. Deus está lá. Não, Moisés, pois é, o que nós vamos pôr aqui no 3? Não, pode. Não, beleza. Aí ele só manda naquele joelhinho dele, pá, quebrou. Nossa. Não sei se foi no joelho não, porque pedra dói, né? Acho que ele tacou no chão. Aí, tá, beleza. Mais na frente, onde tá caminhando no deserto, eles começam a reclamar, falar mal de Deus. Porque os dois ficam só na panelinha, só lá para Quemonte, ó, fica lá horas, ó, vem com a cara brilhando. E nós aqui, ó, no sol quente, comendo esse pão aí todo dia, joelho de comer pão, queria cebola do Egito. As codornas de Faraó, o leite das cabras. E começou. E Deus escutou, menina. Aí você pensa. Deus escutou, falando mal dele de Moisés. O que Deus faz? Mandou as víboras. Tem diferença entre víboras e cobras? Não tem não. Tem não, né? E elas eram venenosas. Tem um videozinho que eles passavam para nós no seminário. Umas víboras, elas eram cinza com branco, das cabeçonas grandes. Elas eram pequenininhas assim, mas grossona, da cabeça grande, chata. E mostrava a hora que elas picavam. Tem a impressão que aquilo deve doer. E aí, ó, matou um punhado. Aí o que Moisés faz? Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Se eu fosse Moisés, não, vai falar de novo. Vai falar de novo. Mas aí, o que Moisés fez? Mas Moisés orou a Deus, o Senhor, em favor do seu povo e disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curada. Então Moisés pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e era curado. Simples, né? Moisés foi lá. Deus, o povo pediu perdão para mim, falou assim, não vai falar mal de nós mais não, e
Tá pedindo ajuda aí por causa dessas picadas de cobra. Aí Deus, beleza. Faz uma estaca, coloca essa cobra e pede pro povo olhar. Já tinha morrido uma pancada de gente. Aí o povo pega e olha para a cobra, e a cobra de bronze cura eles. Lá na frente, isso aqui é uma analogia, lá na frente Jesus usa essa mesma passagem para falar com Nicodemos. E quando eles levantam a cobra, é a simbologia de quem na cruz? Nós estávamos cheios de pecados, nós íamos ser condenados. Aí Jesus foi levantado na cruz e o sangue dele nos salvou. Então aqui já está, nós está em Números, aqui já está fazendo uma profecia de quem posteriormente seria levantado na cruz. E só, a questão não é só olhar para Jesus, a questão é crer. Quem crê e for batizado será salvo. Então vocês entendam que isso é espetacular? A Bíblia toda, se você for reparar, está falando de quem? Jesus. Lá em João 1 fala, veio para os seus. Não, no princípio era verbo, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então Jesus já existe antes de tudo. Porque vocês viram lá em Gênesis, quando nós lemos lá aquele dia, e façamos o homem, a imagem, a nossa. Então ali não era só uma pessoa falando, era várias, nossa imagem, nossa semelhança. Vamos prosseguir então para o capítulo 5 de Oséias. Então, nós falamos de idolatria, né? Desde lá, esses animais tudo doido. Desde lá do deserto, o povo tinha essa cisma de adorar. E hoje em dia é diferente. Tinha uma preguiça do filme do Rambo, porque toda vez que ele ia combater alguma coisa, que ele falava, não sei se eu volto a ver, ele vinha tirar um amuleto dele e pendurava no pescoço. Todo filme do Rambo era assim. Ele tirava o colarzinho dele, tama, fica não sei o quê, é meu amuleto da sorte, não sei o quê. Então, hoje em dia, as pessoas têm amuleto, têm imagem, têm toalha, água benta não, água de Israel. Tem gente que vai lá em Israel, tem pastor cheio aqui vendendo a água. Será que vai dar para todo mundo essa água? Vai lá e pega um pedacinho de pau, fala que é a estaca de Jesus e sai picando e para vender. Isso é idolatria. Mini. Isso é idolatria, gente. O paninho, já viu aquele paninho ser uma bênção? Da igreja lá, universal lá. Então, assim, e a idolatria vem cercando as pessoas. Dia após dia. E Deus condena a idolatria. Lá no versículo 4 do capítulo 5 fala, Oséias condena a idolatria e o povo. As más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. O seu orgulho é a prova de que são culpados. Por causa dos seus pecados, eles tropeçam e caem, e o povo de Judá cai com eles. Levam suas ovelhas e seus bezerros para oferecê-los em sacrifício ao Senhor, mas isso não adianta nada. Eles não podem achá-lo, pois ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor e os seus filhos são ilegítimos. Portanto, daqui a pouco eles e suas terras serão destruídos. Por que ele está falando aqui filhos ilegítimos? Porque naquela época Deus queria que todo mundo casasse com a descendência de Israel, o povo circunciso. E o povo começou a fazer aliança com quem não era da aliança de Deus. E aí Deus deixou a guerra vir, acabar com tudo. Lá no versículo 8 fala sobre a guerra entre Israel e Judá. O mesmo povo com guerra. Os mesmos povos. Toquem as cornetas em Gibeá, em Ramá, deem grito de alarme em Bet-Avém,
Estejam em alertas todos da tribo de Benjamim. Eu já anunciei ao povo de Israel aquilo que certamente vai acontecer. Vem aí o dia do castigo de Israel. E Israel será destruído. Então, assim, ó, lá na frente também vai falar sobre Jonas, que foi pregar para o povo. Vai falar sobre Abacuque, que foi pregar para o povo, para arrepender. E o povo vive nesses níveis. Se arrependendo e voltando, se arrependendo e voltando. E o propósito do livro de Oséias, foi a tentativa de levar o povo ao arrependimento. E todo dia a gente precisa arrepender. Todo dia. Porque a salvação é individual. Individual. Vocês acham que criança vai para o inferno? Vai. Criança de... Quando começa a ter entendimento. Você sabe o que é certo e o que é errado. A partir dos 10... Vai. Na verdade, até ela ser batizada, ela está na responsabilidade do pai dela. É. Mas criança... Ela começa a ter entendimento e é batizada, aí ela é responsável pelas suas próprias atitudes. Sim, sabe o que é certo e o que é errado. Até tal ponto, o caráter da mãe e do pai. Passou daquilo, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Mas esse dia eu ouvi lá no trabalho que a pessoa só tem consciência do que é certo e o que é errado com 21 anos. Ah, tá. A gente já nasce com a natureza adâmica, pecadores, imundos, catinguentos. Não vale nada. Aí o segundo Adão que é quem? Jesus. Através da morte dele, a gente se torna novas criaturas. Invencíveis, indestrutíveis, imortal? Não. A gente saiu da ignorância. Porque a Bíblia fala que quando a gente está na ignorância, Deus releva. Não. A Ruth não sabe se pôr o dedo no fio, ela toma choque. Então é inocente. Mas agora a Ruth sabe, se pegar aqui, vai tomar uma lapada. E aí, quando você sabe e pega, é o quê? Negligência, burrice. O povo fala que Jesus tirou os nossos pecados, não a nossa inteligência. Então a gente tem que ter cuidado do que a gente faz, o que a gente fala, comportamento de cristão. Direto eu puxo a orelha do Felipe. Ó, Felipe, isso aí não é coisa que nós devia falar ou escutar, não. Tem que vigiar. Porque o que o diabo faz? Ele fica igual leão. Ele fica em volta. O que o leão faz? Ele cerca a presa, observa a presa. Aí quando a presa está de bobeira, ele não, pega ela e pum. E o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando de levar a gente para o inferno. Ele leva a gente para o inferno todo dia. E assim como o profeta Elias, Eliseu, Oséias, hoje em dia tem profetas falsos, mas tem. Mas a gente tem que ter a sabedoria de ouvir quem são os verdadeiros profetas de Deus. Mini. E aí o que acontece? Tem não sei se é versículo que fala que o fruto não cai longe da árvore. E a gente conhece a árvore que dá os frutos. Você já viu aquelas árvores que tem fruto e leva tanta pedrada? Molecada sobe. E aquelas outras que não dá fruto? Jesus, certa vez, estava passando e queria um figo. E no figo não tinha, no pé de figo não tinha. O que Jesus fez? Seca. E na mesma hora secou. Você já pensou, se for cortar da árvore? Jesus fala em Mateus 7, que vai ser, Mateus 15, que vai ser cortado e jogado fora. Então, a gente como cristão, a gente como profetas escolhidos, não é porque você sabe falar em língua, você é profeta, não. Você é profeta que é o quê? Profetizar, proferir a palavra de Deus. Então, nós somos pequenos cristos, nós temos que falar, seja na escola,
seja na sua casa, seja para seus parentes, você tem que ser um canal, porque vai ser cobrado. Olha lá, Samuel, Jesus aqui no tribunal. Cadê as pessoas que você pregou e me trouxe? Ah, Senhor, eu estava ocupado. Aparta-te de mim, que eu não te conheço. Ana Clara, cadê? Cadê as pessoas que você orou e as foi curada? Cadê? Ah, Senhor, eu estava sem o fogo ainda. Não tinha recebido o Shekinah. Deus não quer desculpa. O que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que criatura? Porque elas ainda não são filhos de Deus. Quando elas passam a conhecer Jesus, elas viram filho de Deus, aí estão. E aí o que acontece? As pessoas têm a mente, assim, quando eu comecei a entrar no mundo crente mesmo, eu vai fazer missão, que não sei o quê. A missão começa onde? Dentro da minha casa, depois no meu bairro, depois na minha escola. Aí, a hora que eu tiver feito tudo isso, levado bastante pessoas a conhecer a Cristo, aí sim eu falar, agora eu posso ir lá na Angola, tem gente que gosta de fazer missão nos Estados Unidos, Itália, esses países assim, mais famosinhos. Aí posta foto lá, orando com alguém que já está convertido, que já é da igreja. Essa pessoa aqui, ó, não sei o que. Vai ver que a pessoa era mais crente que ela. Antigamente não tinha esses negócios de ficar postando, não. Os discípulos, sabe o que eles faziam para reunir nas células? Eles desenhavam um peixe no chão. Você já viu um símbolo de um peixe em algum carro? Ele é bem assim, ó. Parece um L. É o símbolo que os discípulos usavam quando não tinha igreja. Falava, hoje vai ser a célula lá na casa de Davi, do Mateus. Aí eles iam, como era perseguido demais, eles desenhavam no chão. Aí as pessoas olhavam ali e entravam. Aqui a célula hoje. Então, aí quando foi juntando gente demais, vou ter que montar uma igreja, porque aí começou a surgir a igreja. Se eu não me engano, quem começou a montar as igrejas físicas mesmo foi Paulo. Se eu não me engano, gente. Depois vocês confiram isso aí. E aí foi surgindo as igrejas. Aí quem que era o diretor geral das igrejas? Paulo. Ele ia. Na minha heresia, eu acho que eu tô certo. No 6, para nós encerrar, arrependimento fingido. O povo de Israel diz, venha, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. E nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a 1, 2, 3 dias, no máximo, ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar assim mais e mais ao Senhor. Tão certo como o nosso sol, ele virá nos ajudar, virá tão certamente como vem as chuvas da primavera e que regam a terra. Será que Deus perdoou? Mas o Senhor, quando fala aqui mais, você pode saber. Mas o Senhor Deus responde: o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá? O que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E que o exílio de vocês é claro como a luz do sol. Já pensou? Lá na frente, se a gente for olhar lá na frente, aí vem Oséias, Joel, Amós, todo mundo continua aqui falando ainda de arrependimento. Arrependimento. Volta para Deus, volta, faz alguma coisa. E eles não se arrependem. Aí, por último, vem lá Abacuque. Ele repete tudo que já foi falado.
Deus responde a Abacuque, lá no versículo 2, vou subir à minha torre de vigília, vou esperar com atenção o que Deus vai dizer, como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse, escreva nas tábuas a visão que vai ter e escreva com clareza, ou que vou mostrar, para que vocês possam ser lidos facilmente. Voltando aqui nas tábuas, aí depois Deus pega e fala para Moisés, depois que perdoou o povo. Falou, agora, Moisés, você quebrou as tábuas naquela vez, né? Você ficou nervosinho, você quebrou a tábua. Agora você vai escrever. Aí Moisés pegou a tábua, pedaço de pau lá, para coisar, e escreveu. E qual que é os 10 mandamentos? Não, de sequência. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro. Vamos ler eles? Cadê? Não está escrito. Êxodo. Para nós encerrar, vamos ler os 10 mandamentos. Vai folheando aí, ver se vocês acham primeiro que eu. 20. Êxodo 20. Vamos ler. Os 10 mandamentos. Deus falou e foi isto que ele disse. Meu povo e eu, Senhor, sou o seu Deus. E eu tirei do Egito a terra onde era escravo. Não adore outros deuses, somente a mim. Esse é o primeiro. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou aqui embaixo na terra, ou embaixo das águas. Tem alguns povos aí que tem Iemanjá, que é a deusa do rio, tem do mar, das águas. Tem um monte de coisa aí. Não se ajoelhe diante de outro ídolo. Quantas pessoas se ajoelham em shows aí? Satana, rasgar a blusa, joga o sutiã. Misericórdia. Não. Cadê? Não tolero nem outro Deus. Eu castigo aqueles que me odeiam e até os seus bisnetos e trinestos. Olha para você ver, misericórdia. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem. 7. Não use meu nome sem respeito que ele merece. Em outras palavras que fala, não use meu nome em vão. Tropeçou, ai meu Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Guarde o sábado, que é dia santo. Faça todo o trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia... Gente, não é isso aqui que eu queria, não. Eu queria um carreirado assim, ó. Aqui mais pra frente, nesse 20, lá, a partir do versículo 12. Respeite seu pai e sua mãe. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não cobice a casa do outro ou a mulher do próximo, não cobice sua mulher. É isso. Tem um texto que fala deles um encarreado do outro, assim. Então, não adulterará, não matar. A gente não pode nem matar nós, que é pecado. Eu mesmo me matar. Então, o povo não obedecia esses 10 mandamentos. Alguns pastores falam que se a gente obedecesse todos os mandamentos, a gente já era arrebatado. Porque não dirá falso testemunho. Você vê fulano, pelo amor de Deus. Adultério. Adulterar não é só você ir lá e ter alguma coisa com a pessoa, não. Só se olhar falando, trem bonito. Você já adulterou. Entendeu? Já pecou, cobiçando. Alguma pergunta sobre o livro de Oséias? Batuto, posso fazer uma prova? Israel estava atolado em idolatria e iniquidade persistente. O livro foi escrito com um objetivo de revelar. Revelar. O livro era para revelar o que Deus queria. Que Deus conserve seu amor, o seu povo, segundo o seu conserto. Que consequências trágicas continuem quando o povo persiste em desobedecer. E por último, a infidelidade da esposa de Oséias era registrada como ilustração à infidelidade de Deus, de Israel. Deus ordena a Oséias que
se casasse com uma mulher prostituta para ilustrar a infidelidade espiritual de Israel. Bom, gente, semana que vem eu quero saber de vocês qual livro vocês querem estudar semana que vem. Qual livro vocês têm interesse. Vocês têm até o final da comunhão para dizer isso.